Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso, é esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, seja bem-vindo ao GCast Saúde, seu programa semanal de saúde da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí teus sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. Traz aí a temática que você quer que a gente traga, que a gente vai trazer aqui com certeza. E hoje a gente está com uma convidada, que é uma endocrinopediatra, a doutora Lígia, que vai falar um pouquinho para nós sobre desreguladores endócrinos. Que tema diferente, né? Eu não fazia nem ideia do que era, até eu conversar com uma outra colega na pediatria e ela falar para mim desse tema, que eu pensei que era algo tão inofensivo e me assustei aí com o que é. E vamos ver se realmente é tudo isso ou não é tanto assim, mas é algo que serve de alerta aí para todos os papais, as mamães, as avós aí, né, que sempre estão cuidando, as babás, enfim, é um alerta aí para todos vocês. Mas antes disso, eu vou fazer o sorteio. Lembra que a gente está sorteando aquele olhinho essencial do Terra? O Zengest, que é um olhinho para digerir, para ajudar na digestão, mas digerir os pensamentos também, porque o aromaterapia tem toda essa característica física e emocional. Para isso, eu vou pedir para a doutora Lígia me ajudar aí nesse sorteio. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Larissa. Prazer estar aqui com você. Muito bom que você conseguiu ajustar para estar aqui com a gente, Isso. né? Eu vou pedir para você me ajudar, vou pedir para você sortear aqui. Lembrem que esse aqui deu umas 30 pessoas aí participando desse sorteio, que foi quem comentou nos Gcasts aí de aromaterapia, que comentou nos Gcast de homeopatia e de musicoterapia, que foi esses 3 últimos Gcasts aí. Era para você curtir e comentar lá, fazer algum comentário. Então essas pessoas estão participando do sorteio. Vamos ver quem vai ser o sortudo de hoje. Vai lá, doutora, tira um papelzinho para mim. Então vamos ver quem foi o sortudo. Depois a gente coloca aí no rodapé. Mas quem ganhou foi a Noeli Gomes. Depois a gente coloca aí no rodapé para vocês, tá bom? Noeli Gomes, tá aqui então, seu olhinho essencial, sortudo aí do dia. Só retirar lá na Clínica Ânima ou aqui na Gazeta do Paraná. Só você comentar lá onde você acha mais fácil retirar e a gente vai deixar para você. Obrigada pela participação de todas e vamos ao tema de hoje então. Vamos lá, doutora. Primeiro, fala um pouquinho da tua especialização, porque parece que é uma especialização quando a gente fala em pediatria. A gente sempre liga que o pediatra é um médico de criança, adolescente, acho que nem tanto adolescente, mais criança mesmo, porque tem uma especialidade específica do adolescente, né? Mas vocês acabam atendendo e assim, a gente pensa em tudo que é doença de criança. E aí, quando a gente fala em endócrino pediatra, daí já fecha um pouquinho mais. O que exatamente é o endócrino pediatra? O que ele atende? Então, o endocrinopediatra, primeiro, ele é pediatra. Tá? Então, assim, na nossa formação, primeiro a gente é pediatra e depois a gente faz uma segunda residência médica com a especialização de endocrinologia pediátrica. É relativamente novo, porque há uns anos atrás, né, umas 3 décadas atrás, geralmente o endocrinologista atendia tanto adulto quanto criança. Mas é uma coisa que a gente sempre fala, né, que a criança não é um mini adulto. É verdade. Que tem as suas características, né? Então, o endocrinopediatra é o médico que acompanha principalmente crescimento, né? Então, todo o desenvolvimento do crescimento, ou crescimento diminuído, ou crescimento em excesso, puberdade e os seus distúrbios, puberdade adiantada, puberdade precoce, puberdade tardia. E que tem bastante, né? Bastante. Hoje em dia, no consultório, é um dos casos mais recorrentes que eu tenho. Puberdade. Puberdade. E aí agora a obesidade, a epidemia de obesidade que a gente está tendo, e obesidade infantil e adolescentes também. Isso acho que só vai aumentar, né? Infelizmente. Infelizmente. Tenho recebido cada vez mais casos de obesidade
e obesidades cada vez mais graves, né? Do sobrepeso até obesidades graves. E outras doenças, assim, que não são tão comuns, mas como doença das adrenais, doenças do metabolismo ósseo, tireoide também é uma coisa mais comum, junto com a obesidade, as dislipidemias, alterações do colesterol, diabetes tipo 2, e tem também o diabetes tipo 1, que é o diabetes autoimune, mais comum iniciar na infância, então acaba sendo endócrino pediatra também. E alguns casos oncológicos também? Sim, acontece de casos oncológicos específicos da parte de endocrinologia, e mesmo que não são casos oncológicos da endócrino, depois de quimioterapia, radioterapia, as glândulas que produzem hormônio, elas no geral são muito sensíveis a esses tratamentos. Então acontece com frequência do paciente ter alguma falência hormonal em decorrência da rádio ou da químio. E aí acaba tendo que acompanhar com a gente também por conta disso. Aí começa, às vezes, não crescer, a tireoide não funciona bem, a puberdade fica atrasada, e aí vai pro endócrino. Mesmo que seja, por exemplo, um câncer do sistema nervoso central, do cérebro. Acaba a gente seguindo depois também. Caindo em algum momento vai cair com vocês. Exatamente. E são poucos especialistas nessa área, né, doutora? Aqui em Cascavel, pelo menos. São poucos, né? São poucos e que acaba assim, né? Onde tem mais residência médica, acaba concentrando mais os especialistas nessa área. E como já é uma subespecialidade da pediatria, o número já é pequeno. Né? Então tem que formar em medicina, fazer pediatria e depois endócrino. Exatamente. Eita, é uma formação longa, hein? Longa. E o que seria esse tal de desreguladores endócrinos? Eu nunca nem tinha ouvido falar disso, que existia desreguladores endócrinos. E aí, quando eu fui dar uma pesquisada, eu vi que é muito mais frequente do que a gente pensa. Exatamente. O desregulador endócrino, ele, assim, tem sido estudado há pouco tempo dentro da medicina. Para você ter uma noção, assim, o primeiro assunto ali foi da Comissão Europeia, foi em 1996. Então, você pensa que 1996 para a medicina é muito pouco tempo. E depois, em 2002, que a OMS conseguiu reconhecer o que era desregulador endócrino e o que isso poderia causar. E aí, sim, começaram os estudos. E pra gente, documento mesmo, a Endocrine Society, ela mandou o primeiro documento pra gente em 2014. Então, Nossa, tem 11 bem anos, tem muito pouco tempo, né? O desregulador endócrino hoje, ele é caracterizado assim, é uma substância química. Que pode estar em produtos de beleza, alimentação, no ar, inalado. E essas substâncias químicas, em contato com o organismo, ela vai ou simular um hormônio, ou ela vai ser antagonista, ela vai competir com os hormônios. Então, de uma maneira ou de outra, vai também alterar transporte, enzimas, mas de uma maneira ou de outra. Ou ela vai simular um hormônio, ou ela vai tirar o efeito de um hormônio, vamos dizer assim. Por isso que é imitando. Exatamente, por isso que ela imita. Ela liga ali em alguns receptores. Então, a bioquímica é um pouquinho mais complexa, isso vai depender de substância para substância, mas em resumo é isso. Ela meio que confunde o nosso corpo e o hormônio mesmo, às vezes, fica ali sem função ou fica com uma função exagerada. Então, é mais ou menos isso. Por isso que ela imita, ou bloqueia ou altera. Exato. Entendi. É. E é muito grave, então, porque se a gente for pensar o que é hormônio, nossa, é tudo, né? Tudo, exatamente. Então, quando a gente fala que, você falou ali que tem nos produtos de beleza, falou que em alguns alimentos, então é algo que não é tão difícil da gente encontrar. Não, pelo contrário, assim, cada vez mais vão sendo estudadas mais substâncias químicas que podem atuar como desregulador endócrino. Então, assim, essa conversa de desregulador endócrino não é para assustar ninguém, porque se a gente para pensar, alimentos podem ter, a água, às vezes, dependendo de onde ela vem, o solo pode ser contaminado, os produtos de beleza, cosméticos, plásticos, microplásticos, derivados do petróleo. Então, assim, né, se for pensar, nossa, eu não posso fazer mais nada. Mas, na verdade, é para a gente ficar atento e ver aquilo que pode ser evitado, que pode ser minimizado e usar menos, vamos dizer assim, né? Tentar se expor o mínimo possível. É lógico que a gente não vai conseguir ficar sem nada, mas a gente tentar, né? O que der para evitar mesmo, a gente tentar evitar. Então, quando a gente fala aquela história do BPA do plástico, que muita gente fala, quando você for comprar um potinho de plástico para guardar algum alimento que sobra, ou for...
levar um lanchinho para a escola do seu filho. Procure aqueles plásticos que estão livres de BPA. Aquilo lá, então, não é conversa. Não, não é. É o bisfenol A. O bisfenol A é uma substância que foi uma das primeiras, assim, a ser estudada com relação a isso de desregulador endócrino. Então, né, o consumo de alimentos que estão ali no plástico, e principalmente quando o plástico é aquecido e Leva libera... pro micro-ondas. Exatamente, né? Ou, por exemplo, o café no copo, né, que já é uma No copinho de substância plástico. quente. Isso tudo. E parece pouco, mas aquilo continuamente, igual você falou, não leva para a escola, porque a criança todo dia vai para a escola 5 vezes na semana com um lanche numa vasilha que vai ser liberado. Então, isso é uma coisa importante. Hoje, o bisfenol é um dos grandes sinônimos, assim, de desregulador endócrino, né? Tanto é que, há um tempo atrás, na Europa, já foi proibido, por exemplo, a produção de mamadeiras que tenha bisfenol A. Aí depois o Brasil, em 2011, também fez isso. Eu ia te perguntar isso das mamadeiras, porque mamadeira é algo que você esquenta o leite quando não coloca a mamadeira dentro do micro-ondas. Exato. Né? Ou se não, você mesmo aquecendo no fogão, no fogo ali, você coloca ele morninho, quente na mamadeira. Então, se for algo que não for livre de BPA, a gente também... E olha que a criança, dependendo da idade, mama um monte. Exatamente. Praticamente é só mamadeira. Exatamente. Então, foi uma preocupação. Hoje, no Brasil, não pode vender mamadeira que não seja livre de bisfenol, de BPA. Então, você vai ver assim, né? BPA free. Mas todas precisam ser assim, senão não é liberado pelo Inmetro, nem nada desse tipo. E é isso, né? Quanto mais cedo a criança for exposta ao desregulador endócrino, pior pode ser a consequência, né? Se for ver que o efeito é cumulativo, então começou ali no início da vida e vai passar a vida inteira sendo exposta àquilo, a chance, né, de aumentar o efeito dele é muito maior. Então a gente tem que ter cuidado com os bebês desde sempre. Na verdade, desde a barriga da mãe, né? A gente já sabe, com alguns estudos, que a exposição da gestante a esses produtos químicos pode interferir e já causar alguma alteração para o feto e futuramente as manifestações clínicas, né? Então você veja aí, ó, na gestação, a mãe já tem que ter esse cuidado na gestação. Depois, quando é bebezinho, às vezes compra uma mamadeira aí no Paraguai, compra muito barata, aí você vê que não é livre, e aí você fica colocando o seu bebê em risco, e depois vai pra escolinha, pega e vai em qualquer lojinha aí de R$1,99 e compra aqueles plásticos mais baratinho que tá lá, e não se atenta a ver se é livre de BPA, então aí você tá o tempo inteiro colocando o seu filho sem saber em risco. Por isso que eu achei legal trazer esse tema aqui, porque às vezes as pessoas não dão tanta atenção pra isso. Eu até comento às vezes assim, sabe, doutor, eu falo assim, viu, quando você for tomar um café, alguma coisa, quer um café? Quero. Pega o copinho de plástico. Eu falo, viu, pega uma xícara. Não põe no copinho de plástico, porque ele é quente, porque pode liberar BPA, as pessoas ficam meio, né? Mas Exagero. aí toma às vezes vários cafés Exato. todos os dias, né? Então é a repetição que vai ser o problema. Exato. E quando a gente fala em cosméticos, e a gente pensa naquelas maquiagens também, que as crianças hoje estão se maquiando super cedo, né? Às vezes até aquelas maquiagens do Paraguai, ou não. Às vezes pega as maquiagens das mães mesmo aqui. Pintar as unhas, vão em salão de beleza, pinta as unhas, faz mechinha nos cabelos. Então tudo isso pode ser produtos que realmente estejam fazendo essa desregulação endócrina nas crianças. Pode sim. Na verdade, principalmente os conservantes de shampoo, condicionador, cosméticos em geral, alguns deles já são estudados como desreguladores endócrinos. E aí eu sempre comento isso lá no meu consultório. Shampoo, condicionador a gente precisa. Não tem como a gente ficar sem de shampoo, condicionador. Mas maquiagem, esmalte, principalmente para criança, não é uma coisa necessária, né? A gente até ouviu muito falar agora dessa questão da adultização das crianças, né? E eu acho que isso é um ponto, com certeza. E um segundo ponto é isso também, né? Acho que não é um cosmético essencial que vá fazer falta na vida de uma criança. Então, sempre oriento, corte, não use nada de maquiagem, não use nada de esmalte em crianças por conta disso. É pouquinho, mas a pele da criança é muito sensível, a absorção é muito maior. E é muito difícil você encontrar produtos que não contenham esses conservantes, principalmente nessa área de cosméticos, de maquiagem, de esmalte. É porque se é cor, né?
Exatamente, tudo tem cor, exatamente. Então, e os outros, né? Aí shampoo, condicionador, hidratante, protetor solar, repelente, tudo isso. Existem marcas que têm fórmulas melhores do que as outras. E aí, cabe da gente, né, orientar a escolha de produtos que têm uma composição mais limpa. Como eu falei, tudo isso é muito novo, né? Mas hoje no mercado, no Brasil, fora tem mais, mas no Brasil também tem, existem marcas que levantam essa bandeira de ter uma fórmula mais limpa, livre, né, desses conservantes, de desreguladores endócrinos, e que trabalham com uma linha mais voltada para isso. Aquelas pigmentação mais natural. Mais natural. E no shampoo, no condicionador, no hidratante também. Quando a gente já falava de usar produtos mais neutros, a gente pensava sempre na pele, uma irritação na pele, uma dermatite, enfim. Exato. A gente nem pensava lá dentro no estrago que poderia fazer essa questão hormonal. Então ela vai muito além do que a gente está visualizando ali. Com certeza. Porque a dermatite, né, a gente acaba vendo ali. E essa parte hormonal ali, no acúmulo, até chegar um momento, uma puberdade precoce, uma alteração tiroidiana, né? É um conjunto de coisas, mas acaba favorecendo. Eu tenho pacientes que, às vezes, a gente diminui essa exposição a desreguladores endócrinos e a gente já vê uma melhora clínica naquele quadro do paciente, né? Então, faz diferença, sim, com certeza. E tem muito produto ruim, de fórmula ruim, escondido atrás do rótulo de produtos infantis. Então, às vezes, a mãe, na inocência mesmo, eu vou comprar infantil porque acho que a infantil é melhor. Mas, na verdade, vai muito além de ser infantil, vai muito mais pela composição. Tem infantil ruim, tem infantil bom, tem de adulto ruim e tem de adulto bom. Então, é a gente ter o conhecimento para ir atrás e tentar minimizar esses riscos mesmo. Então, a gente fala muitas vezes, né, da primeira menstruação da menina aí, a menarca, que tá cada vez sendo mais cedo, mais precoce, mais precoce, mais precoce. E a gente coloca a culpa 100% quase na alimentação. Né, na alimentação, hoje as meninas estão desenvolvendo muito rápido, já tem um corpo de mulher muito cedo. E a gente nem se atenta que talvez vai muito além disso que a gente acredita que seja o grande vilão. Sim, com certeza. Na verdade, essa alteração na idade da menarca é um conjunto de coisas, né? Cada vez mais a gente tem tentado estudar os motivos do porquê esse adiantamento. E o estilo de vida é uma dessas, né? Alimentação? Sim, com certeza. O consumo de industrializados, de fast foods, de ultraprocessados, isso vai fazer o quê? Com que a menina, por exemplo, ganhe peso. E hoje já se sabe com certeza que a obesidade vai acelerar a idade da puberdade. Mas lá, nesses alimentos ultraprocessados, também tem compostos que podem ser associados a desreguladores endócrinos. Então, é tudo junto, assim, né? É uma junção de coisas. E os desreguladores endócrinos, tela, luz em excesso, tudo isso já mostra pra gente que tá sendo um fator a mais para adiantar a idade da menarca nas meninas. Olha só, essa questão de tela também e luz, a gente tem trazido a psiquiatria, tem trazido a psicologia, tudo o estrago que vai ser daqui em diante, né? E aí é também um desregulador endócrino. Também. Então vai além disso aí também. E a gente, a máxima é aquela, né, doutora? Descascar mais e desembalar menos, com né? Certeza. Aquela. Com certeza. E os agrotóxicos também que tem nos alimentos, com certeza contribui. E quando a gente fala em desodorante, o desodorante também é um produto que tem? Tem, também. Então, assim, tem os produtos. Muito se fala do alumínio no desodorante, né? O alumínio, sim, metais pesados, como alumínio, cobre, mercúrio, cádmio. Todos esses são desreguladores endócrinos. E não que a quantidade de alumínio seja grande, mas talvez a exposição mais contínua ao alumínio, né? Mas além do alumínio, existem outros produtos químicos que são, principalmente os conservantes, que eu falo muito, mas, por exemplo, o parabeno. O parabeno é um conservante muito utilizado na indústria de cosméticos para conservante. E aí tem o metilparabeno, propilparabeno, vários subtipos. Todos os parabenos. Todos os parabenos, que estão associados com isso. E os desodorantes, por exemplo, eles fazem muito com isso. Então, o desodorante, sim, é uma das coisas que a gente tem que tomar
bastante cuidado, né? Os antitranspirantes, no geral, têm essa característica, mas já existem no mercado marcas muito boas, opções excelentes, que têm uma composição boa e que são efetivas do mesmo jeito. Depois você podia deixar para nós algumas marcas de sugestão, doutora, pra gente pôr no rodapé aí pra vocês, porque eu sei que muita gente se atenta a isso e se sabe que vai ser bom pro filho aquele ali, prefere, né? A gente não tá aqui pra divulgar uma marca específica, mas se a gente sabe aí, tem umas ideias da doutora de que marcas que assim ela mais indica, que é melhor, a gente vai procurar essas marcas. Sim. Doutora, e quando a gente fala nessa questão de desreguladores endócrinos, a gente está falando de desregulador endócrino somente para criança, que agora eu sei que a tua área é pediatria, mas se a gente for pensar no adulto, que usa muita maquiagem, no adulto que sempre tá com as unhas pintadas, no adulto que consome também essas marmitas, esquenta no micro-ondas aí, enfim... o adulto também tem esse desregulador e na criança, claro, é algo que a gente observa, essa mudança hormonal é mais, parece que, visível. Eu falo que na mulher na gestação, na menopausa, a gente observa muito. Mas no adolescente ali, a menstruação, mudança de voz... Parece que assim, você vai vendo essa mudança hormonal de uma forma mais nítida. Parece que cada ano que muda, você vai vendo alguma coisa diferente. Mas também ocorre no adulto ou no adulto não? É só na criança? Sim, no adulto sim, com certeza. É bem isso que você falou, né? O desregulador endócrino vai provocar alterações da puberdade. Então, isso a gente não vai ver no adulto, mas, por exemplo, alterações da tireoide, efeitos antiandrogênicos, tudo isso também correspondente no adulto. E o adulto ainda mais exposto por um tempo mais prolongado, né? Porque há muitos anos o adulto, às vezes, está sendo exposto àquela substância química. Então, no adulto, sim, é pra gente ter o mesmo cuidado. Acaba que é isso que você falou, a criança, né, por ter uma pele mais sensível, às vezes a absorção de um cosmético é ainda maior, então tudo isso faz um pouco de diferença. Mas, no adulto também, valeria os mesmos cuidados que a gente está conversando aqui, né? Mesmo para o adulto, existem cosméticos, existem produtos que têm essa fórmula mais limpa e que seria mais adequado. Certo. E aí, falando em consequências, tudo bem, a gente falou aqui que uma das consequências talvez é essa menstruação muito precoce, essa puberdade precoce aí. Mas e o que mais? Tem mais alguma consequência que traz ficar desregulando esses hormônios aí? Ou é isso e pronto? Não. Obesidade, a gente volta no assunto da obesidade. A gente hoje já tem, assim, vários estudos que mostram pra gente que a obesidade tá também ligada aos desreguladores endócrinos, alterações da tireoide, ou hiperfuncionamento, ou o funcionamento mais diminuído da tireoide, ação hormonal de hormônios sexuais, tanto os estrogênios, quanto a parte da testosterona. Então, alguns estimulam, outros deixam, né, menos esses hormônios. Então, não é só a parte da puberdade, né? Então, assim, hoje a gente sabe que quase todos os eixos endocrinológicos podem sofrer alguma alteração com os desreguladores endócrinos. É lógico que tem uns em maior proporção, outros em menores proporções, mas sim, em vários outros pontos. E problema reprodutivo? Pode ter futuramente por causa dessa desregulação hormonal? Porque a gente pensa nessa parte também aí, quando a gente fala em hormônios, de reprodução. Hoje é uma criança, mas depois vai ser uma mulher, vai ser um homem, que às vezes quer constituir uma família, ter filhos e tal. Isso pode repercutir lá pra frente. E outra coisa, a dificuldade de aprendizado tem relação também com essa alteração hormonal? Porque isso é uma coisa que os pais, às vezes, já cobram desde pequenininho. Porque daí começa a ter dificuldade, começa a procurar um monte de coisa, qual é o problema do meu filho. E eu acho que poucas pessoas ligam que talvez os hormônios também estejam interferindo nessa questão. Tem alguma relação com essa dificuldade de reprodução lá pra frente? E essa questão de aprendizado ou não interfere essa questão? Sim, da parte da reprodução, a gente já tem estudos mais concretos que mostram isso, né? Da diminuição da função testicular. E está se estudando mais recentemente até no formato, na morfologia dos espermatozoides, se isso pode ou não interferir. Então, assim, essa parte da reprodução, a gente já consegue, né, afirmar com um pouco mais de certeza que sim. Talvez a gente ainda não tenha desvendado todos os mecanismos, mas a gente vê que isso
Pode acontecer. Os estudos, né, são relativamente recentes, o acompanhamento dessa parte reprodutiva, mas sim. A parte do, né, desenvolvimento neurológico, da atenção, é uma questão que, sim, os hormônios podem interferir diretamente. Então, uma criança que tem um hipotireoidismo franco, né, assim, a tireoide não está funcionando bem, a gente sabe que isso pode interferir, com certeza. Uma puberdade precoce pode alterar o humor da criança e, consequentemente, seu rendimento na escola. Então, isso sim. E aí, se a gente pensar que os desreguladores endócrinos podem, né, alterar os hormônios, seria uma associação indireta a princípio, né? Mas a gente sabe que uma alteração grande hormonal pode sim ter a ver com toda essa questão de aprendizado, de atenção ou de hiperatividade. Então, sim. Na dúvida, não contribua, Exatamente. né? Para que possa ser mais um fator aí a ser investigado, Exato, né? exatamente. E aí, para mim minimizar esses efeitos, então, o que eu teria que fazer, então? Olha, são muitas coisas, né? Mas assim, vamos, por exemplo, daquilo que tem nos alimentos. A ideia seria usar alimentos orgânicos, porque vem principalmente dos pesticidas que são usados nos alimentos. Não tenho condição de usar apenas alimentos orgânicos. Então, fazer a higienização correta, com solução, para que deixar as frutas que a gente come com casca, os legumes, de molho naquela solução higienizante para legumes e verduras. Tentar tomar água sempre filtrada ou fervida, de boa procedência. Então, isso na parte da alimentação, por exemplo. O bicarbonato e o vinagre ajuda? Então, na eliminação desses compostos, sim. Não na limpeza de micro-organismos, tá? Esse tem que ser específico mesmo, produto para higienização. Exatamente. Ou hipoclorito, né? Que é a água sanitária aí diluída nessa formulação. Por exemplo, isso até a gente já comentou um pouco, né? Diminuir a exposição a cosméticos, a perfume. Uma coisa que eu não comentei. A fragrância dos cosméticos, ela em si é um desregulador endócrino. Então, se você, por exemplo, vai procurar um hidratante, e se você já pega um sem cheiro, já tá num melhor caminho do que aqueles muito cheirosinhos. Então, assim, fazer esse tipo de escolha, então tentar trocar por cosméticos de uma fórmula mais limpa, aquilo que dá para eliminar, eu consigo ficar sem, principalmente para criança. Então, você elimina e seleciona melhor esse tipo de desregulador. Dentro da fitoterapia, eu sempre falo para os pacientes: quanto menos cheiro e menos espuma fizer, melhor é. Melhor, exatamente. Aqui também. Então, essa parte... A escolha, por exemplo, dos plásticos, né? Então, assim, dar até preferência por vasilhas de vidro, de porcelana, que não vão soltar resíduos. Quando tiver que usar um plástico mesmo, não tenho outra opção. Usar os plásticos BPA-free. Não usar líquidos quentes, alimentos quentes nesses plásticos. Até os plásticos, assim, recicláveis, tem lá uma categoria dentro dos plásticos recicláveis que alguns são derivados mais do petróleo ou não. Então, assim, fazer uma escolha adequada desses plásticos. Então, tem tudo isso, sabe? É o que a gente poderia fazer, assim, né, para minimizar no nosso dia a dia, sem ficar paranoica, vamos dizer, né? Tomar esses cuidados no dia a dia mesmo. E a higiene ambiental também entra em alguma coisa aí? Sim, com certeza, porque existem, né, desreguladores endócrinos que estão até no ar. Então, com certeza, a higiene ambiental vai fazer toda a diferença para isso. Quando você falou, eu lembrei até disso, porque às vezes, assim, o pano úmido, em vez de passar o pano seco, o aspirador com filtro, porque se a gente pensa em ar, a gente tem que... A gente tem que manter essa qualidade, não só para os desreguladores endócrinos, mas para outras questões de saúde também, mas isso também interfere. Por isso que falo, né, está em toda parte. Cabe a gente minimizar os efeitos, porque a gente não vai conseguir anular totalmente, mas a gente consegue minimizar. E aí, como é que eu faço um diagnóstico que os desreguladores endócrinos estão prejudicando a saúde do meu filho? Tem algum exame específico? É meio pelo histórico da clínica? Como é que a gente faz um diagnóstico disso? E qual seria o tratamento? Além de retirar, com certeza, o que está provocando isso. Não sei se existe algum tratamento medicamentoso, se é algum tratamento diferenciado. Como que funciona?
No geral, o diagnóstico é isso mesmo que você falou. Pela história clínica, a gente consegue identificar algum fator de risco aumentado para aquilo, a menos que a gente tenha dúvida de algum elemento muito específico, né? Por exemplo, não é meu caso, porque eu sou mais pediatra, né? Mas assim, atender um trabalhador que é exposto a determinada substância química, aí sim, talvez a gente consiga fazer uma dosagem no sangue daquele metal, daquela substância. Mas, no geral, a maioria é por essa história clínica e aí a gente retira e vê a melhora naquela condição. É aquela coisa da provocação. Exatamente. Tipo leite. Quando você quer fazer, bem né? próximo, Ou exatamente. Que daí você meio que vê se tá provocando, provoca. Ou dependendo dos efeitos que já causou, às vezes a gente tem que entrar também com uma medicação. Por exemplo, uma alteração tireoidiana. A gente vai tirar esse fator que a gente acredita está causando essa alteração, mas se a gente reavaliar, fazer exames laboratoriais, mesmo assim a tireoide ainda não está conseguindo funcionar bem, devido ao acúmulo daquilo, às vezes a gente precisa entrar com a medicação específica para tireoide, para o hipofuncionamento ou para o hiperfuncionamento, né? Então a gente também vai avaliar essa questão. A puberdade, por exemplo. Dependendo do grau que chega a puberdade precoce, aí eu vou precisar usar medicações específicas para um bloqueio de puberdade, por um determinado período. Além de tirar o fator que pode estar causando. Então, assim, vai depender muito de como isso vai chegar no consultório, a que nível de alteração chegou. Se é só retirada ou se precisa de um tratamento específico. Viu só, gente, quanta coisa a gente aprendeu aqui? Bom, nosso tempo voa, eu vou pedir para a doutora Lígia fazer as considerações finais, deixar para a gente aí as redes sociais dela, onde que ela atende, para quem aí ficou interessado, ficou na dúvida, vamos marcar uma consulta com a doutora para ver se tem alguma coisa, uma relação ou não. Às vezes você já procurou um porquê daquilo e não consegue achar, já rodou de um médico para outro, de um médico para outro. Quem sabe não é essa questão dos desreguladores hormonais que está aí interferindo na saúde do seu filho. Vale a pena fazer uma consulta e trocar uma ideia com um profissional que realmente, né, possa te orientar, sem ser o Dr. Google ou pesquisa no vizinho, porque o dele o meu também pode ser. Então vamos na fonte segura mesmo, que é no médico, no profissional responsável por esta área. E você já entendeu, né? Então, esmalte, maquiagem, desodorante, plásticos, a questão ambiental, alimentos que você fica aí descascando pouco e pegando muitos embalados, os fast foods aí, merece atenção. A gente fala isso aqui praticamente em todo podcast. A gente vai falar mais nesse também. Hábitos de vida, a doutora já falou aí. Ou muda os hábitos ou hábitos repetitivos vão trazer sempre no mesmo caminho, né? Então, se você não mudar aí, com todas essas dicas que foi passado para você, comprovação que tem, aí não tem muito o que fazer, né? E o seu filho, às vezes, é muito pequenininho, ele não vai conseguir fazer essas escolhas. Muitas vezes é você, pai e mãe, que tem que fazer essa escolha para o seu filho nesse momento, né? É bonitinho, às vezes, mas tá todo bonitinho, a unha pintadinha e tal. Claro que uma vez na vida não vai ser isso. Acho que a doutora vai falar que às vezes é aniversário da criança, mas daí ela quis colocar... tudo bem, mas aquela coisa de repetição, que toda semana a mãe vai no salão, a filha vai junto e fica pintando a unha. Toda semana a mãe vai no salão e tem que ficar maquiando, ou todo dia para ir para a escola, senão a criança nem vai. Às vezes a gente tá falando de criança de 10 anos, 11 anos, não só da pequenininha de 4, 5 anos, mas a gente tá falando dessas crianças maiorzinhas também. Então aí merece atenção. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Vou pedir para você fazer as suas considerações finais, deixar os teus contatos. E vou te deixar o convite para você vir outro dia aqui para a gente falar de obesidade, puberdade, que eu acho que isso também dá um podcast só sobre isso, porque o tema é longo. Com certeza. Então, assim, Larissa, a endocrinologia é uma área que tenta ver o ser humano como um todo, né? Então, não existe uma parte só para endocrinologia e é isso que a gente tenta trazer, né, um bem-estar completo com esse assunto dos desreguladores endócrinos. Então, não é para fazer terrorismo, assustar ninguém. É para trazer para conhecimento mesmo, porque aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue observar e a gente não consegue mudar. Então, é essa a ideia desse bate-papo aqui. Uma vez ou outra não é o problema. Não é o problema, isso que você falou. Só que como está presente em tantas coisas, então uma vez ou outra, hoje, uma vez ou outra coisa amanhã, acaba se tornando uma rotina. Então, é para isso que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Não vamos deixar ninguém aqui paranoica, mas é bom ter essa atenção.
Quanto à puberdade, quanto ao crescimento, quanto às alterações da tireoide, obesidade, eu me coloco à disposição, né? Isso gera muita dúvida na mãe, no pai, no responsável das crianças. Será que tá certo? Será que tá crescendo bem? Será que o peso tá adequado? Será que essa puberdade não tá precoce? Então, acho que é isso que você falou, né? O médico é o profissional mais indicado para avaliar essa condição e o endocrinologista pediatra é o especialista nesses casos. Então, tô na dúvida, não sei se tá certo ou não, melhor é ir à consulta, passar por todas as orientações para que você passe por essa fase tranquilamente, para lá na frente não, devia ter feito alguma coisa antes, e, né, devia ter levado, agora não dá mais tempo. E eu atendo aqui em Cascavel, né, presencialmente, me coloco à disposição, atendo na clínica que chama Vale Kids, é uma clínica especializada para crianças, com vários especialistas, fica no centro, na rua Rio de Janeiro. Tá. Pode falar. O meu Instagram é doutoraligia.endocrinoped, com D mudo no final. O meu site é doutoraligiaendocrinoped.com.br. E lá eu trago informações desse tema e de outros temas também. Bem legal a página da doutora. Entrem aí pra vocês verem, ela dá vários vídeos curtinhos, assim, com dicas. Bem legal, bem fácil de entender. E, doutora, e pra quem quiser agendar uma consulta com você, qual que é o telefone? Ou entra no Instagram da clínica, tem algum lugar que norteia pra já agendar? Como é que é? Isso, no meu Instagram tem o link que vai direto pro WhatsApp da clínica e no Instagram da clínica também, que é @clinicaValeKids ou @doutoraligia.endocrinoped. Aí já vai direto pro WhatsApp para fazer o agendamento da consulta. Então é isso, gente. A gente vai deixar no rodapé esses dados da doutora, tá? Para você entrar lá na rede social da doutora ou da clínica e aí você vai ter ali todos os dados para fazer o seu agendamento. É isso então, até o próximo GCast Saúde. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.